Hoje eu vou mostrar para vocês 7 plantas que são super resistentes à falta de regas, mas super resistentes mesmo. Por isso que eu estou iniciando o vídeo aqui com uma alamanda, gente. Tem dela da roxa, tem dela da rosa, tem dela amarela, tem até uma versão mini e todas elas são muito resistentes. Ela é uma planta trepadeira, ó. Essa da minha casa aqui ainda está bem jovem, com poucos ramos, mas ela é bem ramificada. Olha, aqui nesse canto eu tenho uma dela aqui que inclusive deu um frutinho, ó, como vocês podem ver aqui, tá? Vai dar sementinhas aqui e é da mesma cor a flor. E eu acho essa planta maravilhosa e ela é muito resistente. Ela é uma daquelas que eu não me preocupo em relação a regar ela. Já a nossa segunda planta, que é super resistente à falta de rega, é a nossa querida rosa do deserto. Inclusive essa daqui tá bem sequinha, olha como que tá ali, ó, o substrato dela tá bem seco. E é uma das que eu acho mais bonita porque ela tem essa borda bem marcada e esse centro mais branquinho. Tá? Ela é simples, mas é uma planta muito maravilhosa, fácil de cultivar, gosta de sol e super resistente à falta de regas. Essa folhagem dela aqui, bem brilhosa assim, tá dizendo o quê? Que ela tá num local que não pega sol o dia inteiro. Quando ela pega sol o dia inteiro, a folhagem dela não fica com esse verde tão brilhante assim não, tá, gente? Ó, ela tá aqui num canto de parede próximo de uma árvore, então aqui ela pega umas 4 horas de sol diariamente, o que já é suficiente para fazer ela florir, como vocês podem ver. Aqui tem uma que eu fiz a poda, né? E por isso, olha como tá o brilho dessa folhagem, tá? Maravilhosa, né? Daqui uns dias, quando eu ver que ela se desenvolver um pouquinho mais, eu já vou chegando ela gradativamente ao sol para que ela fique no sol o dia inteiro, porque assim o florescimento dela é mais abundante. Eu sei que eu já disse para vocês que a rosa do deserto gosta de água, tá, gente? Mas apesar dela gostar de água, ela é super resistente à falta de água. Até porque, como vocês já sabem, né, a batata dela é super grossa, justamente para reter ali umidade, né? Porque ela é uma planta considerada suculenta, justamente por causa do caudex dela que é super grosso, né? Como é característico, né, de plantas de locais muito secos, né? Como é o caso da rosa do deserto, que recebeu esse nome popular não à toa. E ela, por ser uma planta suculenta, ela é muito bonita, porque ela cresce bastante, ou você pode podar ela, como é o caso dessa daqui, e o florescimento dela é super abundante. Ela se adaptou muito bem ao Brasil por causa do nosso clima quente, né? E também porque o Brasil é um local super ensolarado. E outra plantinha que, por incrível que pareça, tem um grau de resistência bem alto à falta de regas também, é a nossa querida orquídea. Aqui nós temos aqui uma epidendrum, que é uma orquídea da terra, tá? Uma orquídea super resistente. Essa daqui tá em vaso, né? Junto aqui com essa coromandel, que é uma assistácea, que aqui está sem flores, tá? Mas eu já vou mostrar para vocês as florzinhas da assistácea. E aqui eu tenho as florzinhas da minha orquídea da terra. Ela dá, olha, esses buquezinhos que no caso aqui são meio alaranjados, meio avermelhados, né? Mas são repletos de flores. E aqui tá num local de sol parcial, tá? É uma planta que também precisa de sol aí para poder ter florescimento. E muita gente, inclusive, cultiva essa espécie de orquídea de maneira errada. Cultiva ela, tá, em casca de pinos, né? Em casca aí de árvores, como é errado. Ela é uma plantinha que precisa, né, de substrato comum, de terra mesmo, para ela poder se desenvolver. E mesmo as orquídeas comuns, elas podem ser muito resistentes, né, à falta de rega, justamente como é o caso dessa daqui, olha, que é uma catleia e ela tem, tá vendo aqui, esse pseudobulbo, tá? Esse pseudobulbo aqui, onde ela tem reserva de água e de nutrientes, o que faz com que essa planta seja mais resistente, tá? Então, quando você vê aqui esse pseudobulbo aqui bem cheinho, bem gordinho assim, é porque ela está com bastante reserva, né, de água que vai resistir um pouco mais. É até uma planta que por isso ela requer menos regas do que as outras orquídeas que não têm pseudobulbo.
E é chamado de pseudo, gente, justamente porque não fica, tá, dentro do substrato. Fica aqui, ó, por cima do substrato, não fica embaixo da terra nem nada, né? Os bulbos, como a gente chama comumente, como por exemplo bulbos da amarils, da cebola, geralmente fica embaixo da terra. Esse aqui é o pseudo bulbo. Já ia esquecendo de mostrar para vocês as florzinhas da Acistácea, né, que estava lá junto com a minha orquídea Epidendrum. As florzinhas da Acistácea é essa daqui, gente, lilás, tão delicadinha. E a Acistácea é uma plantinha também que quando você cultiva ela no canteiro, ou seja, né, no chão, não em vaso, ela é uma planta também que é muito resistente à falta de regas, tá, gente? Então, se você for cultivar ela em vaso, você vai ver que ela vai ficar murchinha se você não fizer rega nela em dias quentes. Já se você for cultivar ela, né, no canteiro, né, ela acaba virando uma toceira, né, com o tempo, aí sim ela fica super resistente, até porque ela vai enraizando, tá, na terra próximo de onde ela foi plantada. E essa daqui, além das florzinhas dela, para ajudar, ainda tem essa folhagem dela que é variegata e que fica bem bonita, né, um contraste bem bonito aí, né, dando uma bela visão para o seu jardim. Mesmo as florzinhas dela, né, não tendo assim cores tão vibrantes, tão chamativas, mas traz um pouco de leveza, de delicadeza aqui em cima da folhagem. E aqui eu tenho mais uma plantinha que é a espirradeira. Ela só tá com essas florzinhas aqui aberta hoje, tá? Mas tem locais aqui na minha cidade que elas estão completamente cheias de flores, tem diversas cores, como branca, rosa bebê e esse rosa aqui que é mais escuro. E olha a folhagem dela como é bem verdinha, bem bonita, né? Bem linear. E essa planta aqui é super resistente também à falta de regas e sem comentar que ela é uma planta que é super resistente ao sol. Ela precisa de muito sol para dar uma florada abundante. E ela é justamente chamada de espirradeira porque ela parece espirrar flores, né? No seu montão de ramos que a gente vai fazendo a poda. Esse daqui é um ramo, por exemplo, que deu flores esse ano, e aí você faz a poda, inclusive pode aproveitar esse galho aqui para poder fazer uma nova muda. Olha, eles ainda continuam soltando alguns botões aqui, dá esses buquezinhos de flores, então por isso que eu não fiz a poda ainda. Mas essa folhagem mais clara aqui são dos ramos novos que já apareceram aqui, diversos ramos, tá? E na época da florada maior, que vai ser o ano que vem, já que esse aqui é um pé bem jovem, ele fica cheio de flores na ponta de cada galho desse daqui. E são vários, por isso ela é chamada de espirradeira, porque parece que ela espirra galhos e flores por todo lado na época da floração. Esse que tem aqui nesse canto é na cor branca, tá, gente? Mas por enquanto ainda não deu flores, porque também é um pé jovem. E já que eu falei da rosa do deserto, que é suculenta, deixa eu mostrar mais uma aqui para vocês, tá? Que é o aranto, tá? O aranto é uma espécie de calanchoe, né? De calanchoe, não sei como que vocês chamam aí na região de vocês, tá? Aqui ele é muito raro dar flores, mas também não tem valor ornamental. Esse daqui é uma espécie que é utilizada aqui na medicina e eu utilizo aqui no meu jardim porque eu acho muito bonita, tá? Essa folhagem tão grossa, né? E uma planta tão resistente que com o tempo ela enche de bebezinhos aqui na ponta dos ramos e por isso ela é chamada de mãe de mil, né? Porque esses bebezinhos, né, essas mudinhas que aparecem aqui nas pontinhas dos ramos, você pode retirar ou por onde elas caem, como é o caso ali, por exemplo, olha, elas, né, viram uma planta nova, lá tem mais uma, né, muito facilmente, aí sendo chamada mãe de milhares ou mãe de mil. Aqui eu tenho, né, dela também de um outro gênero que inclusive está, né, com bebezinhos aqui na pontinha dos ramos, ó. Como vocês podem ver aqui, tudo isso daqui são mudinhas, tá? Porque por onde caem aí, vira uma planta nova, como é o caso aqui embaixo, que tem diversas plantinhas novas aqui aparecendo, tá? Essa daqui ela tem uma folhinha menos larga, tá? Mas também é uma espécie de aranto chamada aí de mãe de mil, de mãe de milhares. E como estamos falando de plantas resistentes, aqui também nós temos uma pleomele, né? É uma planta tão resistente que ela está aqui no vaso, né? Junto com a mãe de mil. E, inclusive, esse vaso aqui, ele não tem furo, tá, gente? Eu deixei aqui,
né, para fazer o teste e foi aprovado. Tá aqui há mais de um ano e eu já tirei mudas daqui, inclusive, né? E a plantinha continua aqui bela, resistente, sem amarelar folhas, muito pelo contrário, tá? Inclusive, gasta pouca água, porque a água não sai pelos furinhos do vaso e por isso toda a água que coloca aqui é utilizada pela plantinha. Por isso um copo de água aqui eu coloco aqui uma vez, duas na semana e é o suficiente, e além de não fazer sujeira, né, já que o vaso não tem furo embaixo. São poucas plantas que resistem em vaso sem furar embaixo. E aqui nós temos uma bulbosa, para não dizer que não falei dos bulbos, só do pseudobulbos. Então aqui nós temos um vasinho, né, de sapatinho de Nossa Senhora. Na verdade eu tenho diversos vasinhos com elas aqui, ó, como essas mudinhas aqui que eu tô fazendo em vasinhos pequenos, né? Por enquanto a folhagem ainda tá bem pequena, porque ela ainda está se desenvolvendo, ó. Tem uma aqui que tá abrindo, a folhinha tá até meio enroladinha ainda, mas é uma plantinha que muita gente acha que ela morreu, porque tem uma época do ano que ela perde a folhagem se você não fizer regas, né? Mas ela é tão resistente que depois das primeiras chuvas aí na primavera, ela rebrota com todo o vigor. Como é de costume mesmo, né, da família aí, dos tinhorão, dos caládiums. E vou finalizar esse vídeo, né, com essa primavera, que é uma planta super florífera e que é maravilhosa, gente. Para você matar uma planta dessa, você tem que deixar ela passar muita sede, principalmente quando ela já está adaptada no local definitivo e se está em canteiro, tá? Em vaso, de vez em quando você vai precisar fazer uma rega nela, apesar de mesmo assim ela é super resistente. Inclusive na época mais seca do ano é a época da florada maior dessa planta. E como ela é brasileira, ela está aí acostumada com o nosso clima, com o nosso sol. Essa é a nossa bougainvillia Três Marias ou primavera. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje, que seja útil para vocês. Se você gostou, já sabe, compartilhe esse vídeo, deixe o seu gostei, tá? A sua sugestão para o próximo vídeo, a cidade onde você está. Um beijão para você que chegou até o final e até a próxima dica. Olha, só lembrando vocês que a flor verdadeira dessa planta é essa daqui, tá? E não essa parte rosada aqui, como eu já falei para vocês em outros vídeos, tá? Muita gente não sabe disso e acha que as flores da primavera é essa daqui que parece um cetim, né? Mas não é não, esse daqui é só uma maneira que a planta desenvolveu de atrair polinizadores. Esse daqui é uma folha modificada, a gente chama de bráctea. A verdadeira florzinha, olha, é só isso daqui mesmo. Interessante, né? Então, beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.